Métodos avançados de treinamento, será que dão resultado? Para responder isso, eu trouxe um trabalho bacana que saiu agora, tá fresquinho, saiu em agosto de 2025, e eles analisam aí as ferramentas de hipertrofia em cima de métodos avançados de treinamento. Na verdade, eles sugerem, né, os métodos avançados como ferramentas para hipertrofia no bodybuilding aí. De forma geral, então, eles analisaram diversos métodos avançados de treino: supersets, drop sets, repetições parciais ou parciais alongadas, pré-exaustão, rest pause, repetições forçadas, piramidal, interset stretching, restrição de fluxo sanguíneo. Vamos ver cada um deles rapidamente, né, fazendo um apanhado geral do artigo neste vídeo. De forma geral, né, então as supersets pode ser agonista, antagonista, ou seja, você realiza um exercício para peito para na sequência realizar um exercício para costas. Aqui eles sugerem, né, então você realiza um exercício para peito, descansa 30, 60 segundos e depois realiza um para o antagonista deles, que é costas, ok? Descansa 30 a 60 segundos e repete isso 2 a 3 vezes. De repente você pode fazer uma cadeira extensora, descansa 30 a 60 segundos, faz uma cadeira flexora. Descansa 30 a 60 segundos e repete isso 2 a 5 vezes. Você tem aqui o superset de membros superiores e inferiores, então você pode fazer, por exemplo, um supino com halter, descansar 30 a 60 segundos e depois fazer aí um agachamento, descansa 30 a 60 segundos e repete 2 a 5 vezes, por exemplo. Aí você tem aqui um agonista composto, seguido aí por um exercício isolado. Então, basicamente, você realiza aí um dumbbell shoulder press, né, para deltoide, e depois você realiza um dumbbell lateral raise, ou seja, uma elevação lateral. Então, você faz basicamente aí um exercício multiarticular para deltoide, depois um monoarticular também para deltoide. Tem também os trisets e as séries gigantes, onde você trabalha aí 3 ou 4 exercícios que podem ser isolados, monoarticulares, na verdade, né, ou multiarticulares compostos aí para o mesmo grupamento muscular, para depois você descansar em torno de 90 segundos, repetindo 3 vezes a sequência. Então você faz aí um para peito, 2 para peito, 3 para peito e seria um triset. Se você fizer 4 para peito, aí você teria aí uma série gigante, um giant set. E entre eles, os autores aí recomendam que você descanse em torno aí de 5 a 20 segundos entre as séries e ao final você descansa 90 segundos e repete 2 a 4 vezes, basicamente aí dentro dos exemplos que eles deram. E aí as evidências da literatura, né, em relação aos supersets. Eles falam que utilizar o superset é uma estratégia eficaz em termos de tempo para aumentar a hipertrofia e força. No entanto, essa técnica não é superior ao treinamento tradicional, principalmente quando há volume equalizado. Da mesma forma, eles falam que o treinamento com supersets não impacta negativamente a ativação muscular e também não impacta a recuperação percebida de quem faz o treino. E também não impacta negativamente as adaptações musculares, quando tudo isso é comparado com o treinamento tradicional, aquele múltiplas séries, onde você vai faz 3, 4 séries de 12, 10 repetições, descansando entre elas, por exemplo. No entanto, isso já tem evidência da literatura, superset geralmente induzem aí maior percepção subjetiva de esforço. Além disso, também tem um custo energético mais elevado, e aí tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que gosta disso. Outro método avançado é o drop set, onde você faz determinado exercício e aí vai dropando, né, vai diminuindo o peso em torno de 20 a 25% para fazer mais uma série aí até a falha muscular. Então, de repente, você está lá no pack deck, você faz até a falha, diminui o peso em 20 a 25%, faz até a falha, diminui o peso 20 a 25%, faz até a falha. Normalmente, eles recomendam que você drope aí de 1 a 3 vezes em determinado equipamento. A literatura mostra que o drop set também não supera o método tradicional para construção muscular, para hipertrofia, mas é uma estratégia eficiente em relação a tempo, é uma estratégia time efficient, e ele parece ser particularmente eficaz quando se trabalha em máquinas, gerando aí maior estabilidade e menor risco de lesões, e também não precisa de alguém supervisionando o treinamento. E é lógico, é importante investigar se quando usado em ambiente de treinamento no mundo real, volumes adicionais gerados pelo drop set vão gerar aí mais hipertrofia.
Você também tem aqui abordado pelo estudo, né, as parciais alongadas, onde você realiza determinado exercício com uma repetição, com um movimento parcial no músculo, numa posição aí mais estirada. Então, basicamente, você pode trabalhar aí um tríceps na polia, fazendo um movimento mais curtinho aqui, basicamente para potencializar a hipertrofia, segundo aí alguns entusiastas. E aí o que a literatura fala sobre isso? Embora os exercícios parciais alongados representem uma estratégia de treinamento promissora para promover hipertrofia, os resultados aí em relação às evidências atuais são inconclusivos, não mostrando vantagens em relação a estratégias com amplitude completa de movimento. E, notavelmente, nenhum estudo até o momento demonstrou que a amplitude parcial supera a amplitude completa de movimento, em posição alongada ou não. Tem também a associação aí dos métodos, né, das estratégias, das variações de pré-exaustão que eles citam. Então, eles falam aqui do single joint, né, o monoarticular agonista, seguido por um multiarticular para o mesmo grupamento muscular. Então, de repente, você pode fazer um pec deck com carga em torno de 20 a 50% de 1RM, carga mais leve, seguido imediatamente de um supino com carga mais pesada aí. Eles também falam do multi-joint, né, o monoarticular sinergista, seguido por um multiarticular para determinado grupamento muscular. Nesse caso, eles dão como exemplo fazer um tríceps, um pulley tríceps, e depois, logo na sequência, fazer um supino aí. Então faz o tríceps, que é o sinergista, na sequência faz o supinão para peito. Faz o tríceps com carga mais baixa, o supinão com carga um pouco mais pesada. E uma última variação que eles sugerem aqui no estudo, faz aí o monoarticular seguido de um multiarticular. Então faz lá 3 séries no pec deck, antes de fazer 3 séries no supino. Nesse caso, você faz as 3 séries primeiro no equipamento, termina para depois ir para outro equipamento. Nos outros aqui, esses 2 exemplos de cima, não. Você faz um para, na sequência, já ir para outro. O que a literatura mostra? Que os praticantes podem alcançar crescimento muscular independentemente da ordem dos exercícios, né? Mas, quando se fala em força, os exercícios que vêm primeiro, normalmente, eles geram mais ganhos de força, eles rendem mais em longo prazo. E aí, em última análise, as evidências atuais sobre o treinamento de pré-exaustão são limitadas e inconclusivas em relação aí a resultados na hipertrofia, mesmo porque a maioria dos estudos são agudos e estudos longitudinais bem desenhados ainda carecem na literatura. Temos também o rest pause. O rest pause, você trabalha aí basicamente realizando séries até a falha, dá um intervalinho curto de recuperação, 15 a 20 segundos, e faz mais séries. Isso pode potencializar basicamente o volume de treinamento. Ok? Então tem algumas variações até que eles citam aqui. Depois, se quiser mais informações, dá uma olhadinha lá no estudo que ele detalha aí mais variações. O rest pause pode ser uma maneira eficiente de aumentar a hipertrofia. No entanto, embora alguns estudos tenham favorecido o treinamento com rest pause, tenham mostrado superioridade para a hipertrofia, eles possuem algumas falhas metodológicas que têm que ser consideradas, tá? E também eles não equalizam aí o volume do treinamento. E, de modo geral, mais pesquisas de alta qualidade, elas devem ser elaboradas, realizadas. Mas, de forma geral, parece sim ser um método promissor para quem é avançado para promover hipertrofia. Existem as repetições forçadas também, que basicamente você vai precisar de supervisão o tempo todo, e quando você atinge a falha, algum parceiro, ajuda você a completar mais 3 a 5 repetições adicionais, e isso pode aumentar aí a sobrecarga tensional e também o estresse metabólico. No entanto, esse é um método que, segundo a literatura, não tem evidência, tem muito pouco estudo e não mostra aí vantagens sobre o método mais tradicional. Além disso, a logística ela pode ser aí dificultosa, né? Você precisa ter um observador, um parceiro de treino para te ajudar a fazer essas repetições a mais depois que você atinge a falha. Além disso, repetições forçadas também podem aumentar o risco de lesões se a técnica e a forma correta forem muito comprometidas devido à fadiga que já foi atingida aí de forma significativa. Existe ainda o piramidal, né? Um monte de método, por isso que eu tenho que passar. Depois assistir esse vídeo com mais calma quantas vezes
quiser. O método piramidal, a estratégia piramidal, pode ser ascendente, onde você vai diminuindo as repetições e aumentando carga, descendente, onde você vai aumentando as repetições e diminuindo a carga, ou então o full, piramidal total, onde você vai trabalhando com diminuição, aí 12, 10, 8 e depois sobe de novo, ou ainda onde você atinge o ápice da pirâmide, 12, 10, 8, 6, 4, 2, e é isso. Você pode fazer dessas formas aí. De forma geral, você tem alguns estudos bacanas, né? E as evidências atuais sugerem que o treinamento piramidal provoca respostas agudas e crônicas semelhantes ao treinamento tradicional. No entanto, a pesquisa sobre a técnica do piramidal tem se concentrado principalmente em intervalos de repetições, aproximadamente 5 a 15 repetições, dentro de uma faixa estreita. E aí eles recomendam que pesquisadores também devem conduzir mais estudos em populações treinadas. De forma geral, apesar dessas lacunas, o treinamento piramidal continua sendo uma estratégia muito versátil em relação ao treinamento de força, ao treinamento resistido, fornecendo uma estratégia prática para uma variedade de programas de musculação. Existe ainda o interset stretching, onde você coloca alongamento entre as séries. Então imagina o seguinte, você faz um supino ou um pec deck e no intervalo você alonga lá 30 segundos, usando alongamentos passivos ou ativos. Existem poucos estudos e do ponto de vista prático, o interset stretching ou pré-estiramento, como é conhecido em português, pode ser uma ferramenta viável no repertório de um preparador físico, mas existem, como sempre, né, como todos os estudos ainda, os métodos, existem lacunas que devem ser preenchidas e basicamente a aplicabilidade para outras populações específicas, ela deve ser encorajada, mas parece ser um método interessante sim. E por fim, existe aí a restrição de fluxo sanguíneo, onde você trabalha com uma oclusão parcial dos membros enquanto faz o exercício. Então aqui eles sugerem que você coloque um restritor de fluxo sanguíneo, né? Você tem alguns equipamentos, se você tiver dúvida, eu nunca ouvi falar desse método, dessa estratégia, vai lá no Google e bota restrição de fluxo sanguíneo em equipamentos, vocês vão ver diversos equipamentos para restringir fluxo sanguíneo. Então imagina, sabe quando a gente vai aferir pressão arterial, que tem lá o manguito que você coloca e infla? São mais ou menos equipamentos parecidos com isso. Lógico que eles são mais tecnológicos. E aí, com essa restrição, com essa oclusão, o indivíduo ele faz séries com cargas mais leves. E o que a literatura mostra é que mesmo aí, a restrição de fluxo sanguíneo com cargas baixas, 20 a 50% de RM, provocam respostas hipertróficas similares ao treinamento de resistência, treinamento de força, né, na verdade, é o treinamento resistido com alta carga, cargas acima de 60% de 1 RM, e inclusive em indivíduos saudáveis e atletas treinados. E basicamente essa estratégia, ela é bacana, né, porque muitos fisiculturistas normalmente eles têm lesões musculoesqueléticas. E o treinamento com fluxo ou com restrição de fluxo sanguíneo, por trabalhar com baixa carga, oferece aí um benefício duplo. Facilita o crescimento muscular, comparativamente a cargas mais pesadas, ao mesmo tempo que preserva as articulações ou as partes do corpo lesionadas, permitindo que o treinamento continue. Então é isso. São essas estratégias de treinamento. Espero que elas tenham ficado claras. Mais uma vez, vale a pena ir atrás do artigo para ter mais informações, porque eu fiz um resumão de tudo o que esse excelente trabalho ele aponta.